Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre custo de vida em Balneário Camboriú. Bom, estamos morando aqui faz 6 meses, né? A gente já tinha vindo passear outras vezes, mas que a gente tá morando mesmo faz 6 meses. Nosso apartamento a gente alugou de 3 quartos, porque a minha mãe tinha vindo morar com a gente, mas mês passado ela foi embora. Apartamento de 3 quartos, né? Um deles é suíte, um banheiro social, sala de TV com sala de jantar junto, sacada e uma mini sacada que eu estendo as roupas. 2 quartos, né? Foi isso que eu falei? Sei lá. Que daí um é um escritório agora e o outro é o quarto das crianças. E a vaga de garagem cabe 2 carros, mas é uma vaga bem ruim. Tipo assim, a subida dela é ruim e não é muito espaçosa. Mas enfim, o valor do aluguel é R$6.000. Mas, como aqui em Santa Catarina é comum, né, que peça o calção, né, quando você vai alugar algo, você tem que dar 3 meses de aluguel adiantado. E eu acho que nisso a gente já investiu muito dinheiro pra ir, porque você muda de lugar, daí mais um calção, a hora de sair tem que pagar as coisas, ou tem que pagar multa se sai antes do tempo e tal, enfim. Aí a gente conseguiu essa condição de fazer parcelado por mês, em calção desse apartamento aqui. Aí a gente paga R$8.000, mais taxas, tipo assim, água, taxa e a conta de luz é separada. Então, o aluguel com as taxas e as contas sai em torno de 8.200 e a nossa conta de luz até essa de janeiro deu R$300. Então, só aí dá uns 8.500, né? Mas eu creio que a partir de março, porque essa conta eles leem bem antes para o vencimento bem depois. A de fevereiro ainda tá 300 e pouquinho, mas a de março acho que vai aumentar porque a gente tá usando bastante o ar. E o Lucas, às vezes no escritório ele esquece e deixa o ar ligado, ou às vezes na sala ele deixa o ar ligado e esquece de desligar. Enfim, tô me perdendo aqui nos detalhes. Porque eu tô medicada. Hoje é o dia que eu tomei a medicação do TDAH. Então, às vezes, eu foco demais. Deixa eu ver. A escola das crianças é assim. Eles têm um pequeno desconto ali por estarem estudando juntos. Mas eles estudam só meio período, né? Como eu fico em casa com eles. Nós pensamos em colocar eles integral. Quando as coisas ficarem melhores, mas resumindo, daí eu vou preferir colocar eles em outras atividades, natação, judô, alguma coisa assim, quando eu puder, quando eu estiver com tempo e com condições de fazer isso, do que colocar eles o dia inteiro, porque daí eu penso assim, não, a escola é muito boa e eles são ótimos, mas eles poderiam estar aprendendo outra coisa além do que eles já aprendem lá na escola, sabe? Tipo, a luta ou natação, que é uma coisa super importante. O que mais? Peraí, deixa eu dar uma pausa pra me respirar aqui. Outra coisa. Eu não pausei, eu finalizei o vídeo, tá? Enfim. O nosso carro, ele é financiado. Nós financiamos 100%. Deu muito certo dessa vez. Pro Lucas conseguir financiar no nome dele. Então, a gente financiou 100%. E a parcela dele é R$3.000. Então, aí já deu 12.500, né? Mercado, eu acho que é muito relativo, porque assim, existem pessoas que conseguem viver tem que viver, né, com muito pouco do mercado, mas eu tenho um casal de amigos que eles são em 3, né, e mercado eles gastam 500 e pouco por mês. E eu fiquei assim, tipo assim, mano, R$500? Nem se eu morasse sozinha, eu acho, sabe? Enfim, é uma coisa que a gente gasta bastante. E por alto, assim, vamos colocar uns R$6.000 aí. Porque, gente, as crianças estão numa fase de comer muito, né? Eles sempre foram bem comilão. Às vezes eu digo não pra eles, mas é bem difícil. Principalmente quando é iogurte e fruta, eu gosto de deixar eles à vontade mesmo. Porque eu sei também que tem criança que não come. E eu sei também que se eles ficarem doentes, o Thales não costuma ficar sem comer. Mas o Thomas já ficou de ficar doente sem comer. Então, eu acho que é bom eles ter uma reservinha ali de gordura, desde que eles estejam dentro do peso, do limite de peso da idade deles, né? Enfim, então a gente gasta uns R$6.000.
Se a gente for sair, almoçar fora, por exemplo, depende muito do restaurante, tá, gente? Tem um restaurante aqui da outra esquina, né? Não é o bem da esquina, por exemplo, que ele é 59 nos dias de semana, livre, tá? Carne assada, tem maionese, tem lasanha, tem salada, tem carne, tem tudo. E no final de semana, 69. Mas é aquela comida caseira, aquela comida mais simples, mas que é muito saborosa, né? Mas a gente gosta de, tipo, quando a gente vai passear mesmo, a gente gosta em restaurantes que são a comida mais gourmetzinha, assim, sabe? E que seja boa, lógico. Então tem muita opção aqui. A gente vai muito, né, em locais assim. E cada vez a gente costuma ir em locais diferentes pra gente sair. É nosso lazer também, né? Então tudo envolve comida. Enfim, então depende muito do restaurante. Daí tem o 10% da taxa de serviço também. Mas, assim, saindo nós quatro, às vezes a gente divide algum prato, eu com as crianças, ou a gente pede uma entradinha que dá para as crianças comer, ou a gente pede para elas mesmo pratos separados. Então, varia muito. Mas, assim, cada saída é em torno de R$ 400. Mas a gente já chegou em uma churrascaria, por exemplo, que deu R$ 700 a conta. Só que, às vezes, a gente costuma exagerar. Tipo, o Lucas é muito de pedir drink. Então, às vezes, eu também peço drink. Mas eu não sou tão assim, mas o Lucas é mais. Então, às vezes, acontece isso. Ou, às vezes, ele tá com muita fome e ficou... Tipo, às vezes, ele faz umas loucuras e fica o dia inteiro sem comer. Aí, sai jantar e come horrores, né? Então, pede várias coisas. Então, é isso. Mas existem opções mais baratas. Tem locais na Avenida Atlântica. Tem locais que tem lanches a partir de R$ 40, né? E é lógico que drink, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela mora em Palhoça, e aí ela veio aqui uns tempos atrás, e ela só foi conhecer lá a Rua dos Guarda-Chuva, que é bem famosa aqui. E ela falou, nossa, um drink R$ 45. Tipo, ela ficou chocada, né? Então, é uma coisa que ela não tá acostumada lá. Mas ali onde ela foi, que é bem no centro, aqui é bem no centro. Então, drinks provavelmente costuma ser mais caro, mas tem lugar que tem chopp a R$ 6, eu acho. Acho que o mais barato que eu vi foi R$ 6. Tem dias que tem lugares que tem dobro. Então, tudo é questão de informação também, né? Mas assim, só pra ter uma base. Então, e isso aí, gente, eu perco as contas. Eu perco a mão e eu não sei quanto que a gente gasta no mês. Mas é praticamente o nosso lazer, porque a gente não costuma sair. Aí tem os passeios, né? Por exemplo, se for na roda gigante. Eu lembro que o dia que a gente foi na roda gigante, a gente gastou 200 e pouco. O Lucas pagou da minha mãe também. Então, foi o meu, dele e da minha mãe. E as crianças não pagaram. Então, vai ser em torno disso aí. 3 pessoas, digamos, pra ir na roda gigante. Ou no... Como é que é o nome? No aquário. Ou no bondinho, né? E aqui tem essas opções. E daí praia, né, gente? E como a gente mora perto da praia, também foi muito um lazer pra gente. Só que agora, como tá muito calor... E eu tô sozinha com as crianças e minha mãe não tá mais aqui. Eu não estou indo mais seguido igual eu ia antes, que eu tinha um pouco mais de pique, eu conseguia descansar mais que ela tava aqui. Não estou sozinha com as crianças e aí eu não estou indo muito na praia. Então eu vou, se for o Lucas junto, e eu tô um pouco cansada agora, tipo, enjoada de ir na praia. Acredite. Enfim, aí deixa eu ver. O que mais? A gente tá sem seguro agora, a gente quer ver se agora, mês que vem, a gente renova. Nossa contabilidade é online, os impostos é online, então não é nada relacionado à cidade, seria a mesma coisa em outro lugar. Nós temos gastos com isso também. Então, antes a gente tinha minha mãe que trabalhava aqui com a gente, que trabalhava pra gente pra cuidar das crianças, e agora a gente não tem mais. Diarista eu não tenho no momento, mas pra quem quer saber, assim, teve uma moça que ela vem uma vez aqui, que foi o dono do apartamento que pagou, porque as paredes estavam mofadas e eu estava cansada de limpar. E aí eu exigi deles que pagassem, e aí ela cobrou R$ 200, mas ela veio um específico pra limpar essas paredes de 2 quartos, né? Então é isso aí, em torno de 200, 300. E eu vejo o pessoal reclamando. Babá. Diarista e o comércio é uma rotatividade muito grande. Então, o que acontece? Quem precisa disso tem que acabar pagando mais quando acha alguém de confiança pra não perder a pessoa, sabe? Porque isso quer dizer que as coisas
andam bem por aqui, que as pessoas podem escolher melhor os empregos dela, mas também, pra quem precisa, daí vai sofrer um pouco mais. Mas, gente, o que eu queria falar? Então, deixa eu ver se eu vou pausar pra mim ver se eu esqueci alguma coisa. Vou falar de banho de cachorro. Banho de cachorro com a tosa, acho que eu paguei 120, mas é porque aqui na esquina de casa eu não fui procurar outro, porque pra mim era mais fácil e eu queria. A escola eu falei, gente, nem falei. A escola eu falei, mas não falei o valor. A escola pros dois dá 3 mil e mais os materiais. Então, dá em torno de uns 4 mil pros dois, mais o lanche. Isso que é meio período, né? E mais os materiais. Mas a lista dos materiais não foi tão grande e eu consegui gastar, acho que 700 e pouco pros dois. Enfim, gente, eu acho que é isso. Eu moro bem no centro, né? Então, o aluguel é mais caro. Aumenta um quarto, aumenta o valor. Aumenta uma vaga de garagem, aumenta o valor. É mobiliado, aumenta o valor. E claro, com certeza deve ter nos bairros ou às vezes até na cidade vizinha, que é Camboriú, que muita gente acaba vindo pra lá. Muita gente trabalha aqui em Balneário e mora em Camboriú, né? E eu moro muito perto da praia também. Então tem esses fatores, mas assim, o mercado não é tão diferente os preços de onde eu morava, que era Lages, aqui em Santa Catarina também. Mas talvez pra uma pessoa que, tipo, morava lá no Nordeste e vem pra cá, talvez pra ele seja muito, muito diferente. A minha amiga, essa aqui, mora em Palhoça, ela veio de Pernambuco, acho que era, ou era do Pará, eu me esqueci. E ela achava um absurdo o preço da carne, o preço do hortifruti e tal. Então, diferenças de locais. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa específica que vocês queiram saber sobre valores, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever.